Então, a palavra somatização significa mente e corpo. Aquilo que o inconsciente está, poderíamos dizer, bugando, ele joga para o corpo. Né? E a pessoa, ela sente no corpo aquilo que é emocional. Às vezes vai no médico, o médico fala, já fizemos todos os exames e você não tem nada. Bom, então vamos procurar o fundamento emocional. Aí vai para a terapia. Chega na terapia, a gente aplica a técnica e, de repente, a pessoa, a partir da técnica, ela diz, mas eu estou sentindo uma dor muito forte aqui, um peso muito forte nos ombros, por exemplo. O analista em leitura corporal consegue avaliar, por exemplo, que aquelas dores somáticas, mente e corpo, né, são dores de pesos familiares que ela carregou ao longo de toda a vida dela. Carregou a família toda nas costas, por exemplo. Né? E chegou uma hora que o corpo reagiu. Chegou uma hora que a conta chegou. Então, veja bem, é muito importante dizer isso. Todas as vezes que a pessoa somatiza do lado direito, é o inconsciente dizendo que ela tem dores emocionais, traumas emocionais ligados ao sexo masculino. Do lado esquerdo, ligado ao sexo feminino. E na área central, cabeça, tireoide, peito, barriga, às vezes nas duas pernas, são dores emocionais ligadas a situações familiares. O analista em leitura corporal e comportamental, ele detecta isso com muita facilidade. Às vezes a pessoa não sabe. Está lá na terapia, hoje eu já atendi algumas pessoas, né? Está lá na terapia, a gente está aplicando a técnica, e, de repente, geralmente eu trabalho 2 métodos primeiro. Eu trabalho com 5 métodos. Os 2 primeiros é o cronológico e o somático. A gente trabalha juntos esses métodos. Estamos lá fazendo o reprocessamento generativo, que nós vamos dizer como é que funciona, e a pessoa começa a somatizar. Nossa, não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou sentindo umas pontadas na cabeça aqui na frente. Né? Que coisa! Mas essas pontadas eu já sinto há muito tempo e fui no neurologista e o neurologista disse que eu não tenho nada. O analista em leitura corporal vai dizer, mas você tem muitos problemas no campo familiar, não tem? Que não é uma adivinhação, é uma técnica científica comprovada, né? E aí a pessoa vai dizer, realmente faz sentido. Nós vamos trabalhar aquilo, certo? Então, a técnica de TRG, terapia de reprocessamento generativo, unificada à leitura corporal e comportamental, facilita muito para o terapeuta. Agora, é claro, existem algumas questões importantes também que é importante frisar. O analista em leitura corporal e comportamental, ele consegue detectar se a pessoa está mentindo, ele consegue detectar se a pessoa está buscando uma memória, se ela está tentando lembrar, ou se ela está querendo inventar alguma coisa, certo? Porque dentro da terapia, a gente trabalha questões muito enraizadas, dores emocionais, traumas emocionais, aquilo que a pessoa não fala para ninguém. Às vezes até tentou esquecer, né? Às vezes até tentou esquecer, mas é impossível esquecer. E nós vamos falar, eu vou provar que é impossível esquecer, certo? A partir das regras do inconsciente. Entende? E aí, de repente, eu li lá na anamnese da pessoa, que é um relatório que ela preenche, e ela preencheu algumas coisas e outras não. É provável que ela tenha se deparado com alguma situação que, de fato, dificulta para ela falar sobre aquilo. Certo? E lá, no atendimento terapêutico, eu vou avaliar e vou perceber se existe alguma coisa que ainda está enraizada. E vou perguntar. Né? Por acaso, por exemplo, você passou por alguma violência sexual na infância? Facilita o meu trabalho e a libertação da pessoa na terapia. Mas é tão difícil para a pessoa falar aquilo, é algo tão doloroso, que ela pode ou tentar inventar, ou ela pode tentar buscar uma memória, né, ou ela pode se omitir. Entende? Né? Nós estamos ali no consultório terapêutico para resolver o problema. E a técnica terapêutica é uma terapia de resultado. Né?
Então, essa leitura corporal e comportamental é a cereja do bolo, né? É o pulo do gato para o terapeuta TRG. Basicamente é isso. São muitas perguntas, né? Fica à vontade. Mas sobre essa questão da pessoa que ela tem um próprio bloqueio, né? Penso eu, a pessoa está procurando ajuda porque realmente ela está precisando, algo está errado na vida dela, ela precisa de ajuda. Como que você, de uma certa forma, com essa questão da leitura corporal, vai identificar que ela está omitindo algo? Como que você consegue fazer que essa pessoa entenda que ela falar é o processo de cura? Porque penso que seja muito difícil, tanto para você como terapeuta, dizer assim, olha, você precisa falar, e a pessoa entender que ela precisa falar. Como que funciona esse processo, assim, da pessoa ir entendendo o que ela precisa realmente se abrir para que esse processo de cura ela aconteça? Boa pergunta. A terapia de reprocessamento generativo ela tem crescido muito no Brasil e fora do Brasil. Né? Nós somos mais de 8 mil terapeutas pelo mundo afora, né, na Europa e, sobretudo, aqui no Brasil, porque ela é de origem brasileira. Sim. E o fantástico da terapia de reprocessamento generativo, aí que está a questão, a pessoa não precisa falar, certo? Porque, de fato, a pergunta que você fez foi uma pergunta inteligente. A grande dificuldade que a pessoa tem em fazer terapia, e às vezes até ir no psicólogo, é falar, porque ela não vai bater um papo como nós estamos fazendo aqui. Sim. Ela vai falar de suas dores emocionais, dos seus traumas emocionais. A terapia de reprocessamento generativo não precisa falar. Mas para você entender, e para você entender também, eu preciso explicar como ela funciona. Eu trabalho a partir de 5 métodos. O método cronológico, que é o tempo, né? Por exemplo, você tem 26 anos. 27. 27 anos. Então, nós vamos trabalhar com o Tiago do 0 aos 27 anos. Edson, mas por que do 0? Porque uma criança pode desenvolver trauma no ventre da mãe. Quantas situações que eu pego, por exemplo, na terapia, de crianças que foram rejeitadas quando a mãe descobriu que era um menino e a mãe queria uma menina. Ou foi rejeitado porque aquela gravidez era uma gravidez inesperada. Então, ali já se instalou o abandono. Por isso que a gente começa do 0. E vamos fazendo de 0 a 10, de 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25, no seu caso, 26. Certo? Então, nós vamos trabalhando. Junto, como eu falei, como eu te falei anteriormente, junto com o cronológico, nós vamos trabalhar o somático. Daqui a pouquinho eu vou dizer como funciona esse trabalho, né? Porque, a partir do ciclo de reprocessamento generativo, que é a técnica que a gente aplica, né, para a pessoa fazer a terapia, com certeza ela vai somatizar, de um jeito ou de outro, o inconsciente dela vai jogar para o corpo algo que ele está querendo dizer, né? Vamos dar um exemplo aqui, fibromialgia. Tem pessoas que sofrem de fibromialgia e vai ao médico e faz exame, toma medicamento e isso. Fibromialgia nada mais é do que dores somáticas, dores emocionais. Entende? Você que está em casa e ouvindo isso, toma posse. Usei uma expressão aqui de outro... Eu usei uma expressão aqui de outro podcast. A gente vai ter uma parte 2 isso aí, falar sobre toma posse. Exato, Toma posse. Fibromialgia são dores somáticas. A pessoa sente dor no corpo todo. A pessoa sente dor nos ombros e ela não sabe o que é, e faz academia, e faz pilates, e faz isso, faz aquilo, e no final das contas ela consegue remediar aquela situação, mas ela não consegue curar. São dores emocionais. Precisa fazer terapia, procurar um bom psicólogo.